Fala pessoal, aqui é o Teodoro, sejam bem-vindos a mais um Minuto on Safety. Bom, a gente vai falar um pouquinho no episódio de hoje sobre o direito de recusa ao trabalho, um assunto que mudou aí recentemente, né, na nova atualização da NR1. Vai falar um pouquinho o que é o direito de recusa ao trabalho, como que funciona, né, quais são as situações em que você pode estar recorrendo a esse direito, né. Então, como o próprio nome diz, né, o direito de recusa ao trabalho é um direito que o trabalhador possui de se recusar a realizar um trabalho quando ele tiver risco grave ou iminente à sua saúde. Essa era a classificação antiga, né, da NR1. Atualmente, na última atualização, a gente teve a nova classificação que o trabalhador pode se recusar a realizar um serviço quando ele identificar um risco grave ou iminente e razoável à saúde dele. Acabou ficando um pouco subjetivo, mas é o que a gente tem na nova NR1, né? Então, o que é um risco grave e iminente e o que é um risco razoável, né? Risco grave e iminente a gente pode trazer lá da NR3, que trata sobre embargos e interdições, né? Que é qualquer situação de trabalho que possa causar ao trabalhador um acidente ou uma doença que leve ele a ter uma lesão grave. Isso é um risco grave e iminente à saúde do trabalhador. E risco razoável ficou um pouco subjetivo, a gente não tem nenhuma norma que diga exatamente o que é um risco razoável, mas a gente pode interpretar aí no literal, né? Um risco que, logicamente, uma situação racional, o trabalhador pode se machucar, né? Sofrer uma lesão, ou com menos grave, né? Ou é um risco que não é tão certo que ele vai sofrer uma lesão grave, então é um risco razoável, né? Ficou um pouco subjetivo, mas é o que a gente tem na NR1 de momento. Aí como que funciona o direito de recusa ao trabalho, né? A nova atualização da NR1 também trouxe que a primeira obrigação do trabalhador no momento de fazer a recusa é comunicar diretamente ao seu superior, imediatamente. Então, ele se deparou com uma situação em que ele está ali num risco grave, iminente ou razoável, o primeiro passo do trabalhador é comunicar ao seu superior, né? Avisar o superior que ele não vai estar realizando o serviço por tais motivos. É muito importante a documentação dessa situação também, então se ele puder bater algumas fotos, conversar com seus colegas de trabalho para que tenha testemunhas, caso precise, né, sobre a situação geral ali da atividade que ele ia realizar, né. Feito isso, ele pode já ficar tranquilamente aí com o seu direito de recusa, né, avisou o superior, do superior vai escalar, né, até que chegue ao empregador, a alguém mais responsável, né, pelo todo da empresa. Então, temos esse direito do trabalhador e com a nova atualização da NR1 também, o trabalhador está protegido, né, ele não pode sofrer nenhuma punição injustificada devido a essa recusa. Então, se ele se recusou a realizar o serviço, foi comprovado que era uma situação grave, ele está protegido, né, ele não pode sofrer alguma punição, não pode ser demitido, não pode sofrer uma redução de salário, uma advertência, então ele está no direito dele de se recusar a realizar o serviço, né. Quais que são situações que podem acabar gerando essa recusa, né? Então a gente tem alguns exemplos, né? Devido a condições extremas, né? A pessoa vai realizar um trabalho e está um temporal muito forte, por exemplo, a situação precária de equipamentos de segurança, por exemplo, ele vai fazer um trabalho em altura e o cinto dele está ali por um fio, está quase arrebentando, já está muito gasto, ele pode se recusar a realizar o serviço com esse equipamento. Máquinas que ele vai utilizar, né? Ele vai fazer algum serviço usando algum maquinário, um veículo que está com uma situação ruim, por exemplo, um veículo com problemas no freio ou que não tem um dispositivo de parada de emergência, né? Tudo isso são situações que podem levar o trabalhador a se recusar a realizar o trabalho. E a partir do momento que ele se recusa, ele só pode voltar a realizar esse serviço quando os riscos que ele viu que estaria exposto forem resolvidos, né? Então, por exemplo, eu vou operar uma empilhadeira aqui e ela está com um problema nas pás, não tá funcionando direito. Eu não vou realizar o serviço até que se corrija. Enquanto não faça uma manutenção no equipamento, nessa empilhadeira, ou troquem ela, ele não pode realizar esse serviço. Então, é mais ou menos isso, um pouquinho aí de alguns direitos que o trabalhador tem, no caso das situações que exigem que expõe esse trabalhador a um risco muito grande. E até a próxima, pessoal. Qualquer coisa que precisar aí, pode seguir a gente aqui no YouTube. E para mais conteúdos como esse aí, pode ativar o sininho.